Agora são 8h08. O Facebook detectou uma empresa israelense que trabalhava espalhando fake news em processos eleitorais de todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Atuando há mais de 15 anos, o Archimedes Group chegou a investir cerca de US$ 800 mil em anúncios mentirosos. Vamos falar sobre esse assunto aqui com a Flávia Lefebvre, ela que é integrante do Intervozes, coletivo Brasil de Comunicação Social e representante do terceiro setor no Comitê Gestor da Internet no Brasil. Oi, Flávia, bom dia. Olá, bom dia a todos. Flávia, bom, a gente tá achando que demorou muito o Facebook, né, para descobrir essa falcatrua. Você não acha não, Flávia? Olha, demorou muito, né? A gente vê que, segundo as informações que foram divulgadas para esse caso, essas coisas estão acontecendo desde 2012. E a gente teve a descoberta do escândalo da Cambridge Analytica no ano passado. E desde então, vários escândalos de vazamento. E, na realidade, não é um vazamento, né? A gente tem que considerar que a prática do Facebook em comercializar a sua base de dados com o mercado como um todo propicia isso, né? O Facebook, para comercializar propaganda, né, que é disso que ele vive, ele abre a base de dados com os nossos dados pessoais e é esse o grande atrativo, né? É que as empresas tenham acesso aos nossos dados pessoais para formar os perfis e fazer a propaganda, e não só empresas comerciais que vendem produtos e serviços, mas também partidos políticos em época de eleição, né? É esse o negócio do Facebook. E aí, quando você pensa numa empresa que atua de forma dominante na escala planetária, porque o Facebook tem 2 bilhões e 300 milhões de usuários no mundo inteiro, eu acho que fica muito difícil, né, de haver um controle real de que uso essas empresas que atuam na plataforma do Facebook fazem do uso dos nossos dados pessoais. Recentemente, né, foi descoberto também uma forma de comercialização do Facebook com várias outras empresas, abrindo de uma forma muito mais ampla e muito questionável a sua base de dados para essas empresas. Então, essa forma do Facebook atuar, junto com o seu poder imenso de monopólio, leva a danos em escala massiva, né? E de desrespeito a direitos fundamentais como a nossa privacidade, a nossa intimidade, o nosso direito à livre informação, a formação da nossa opinião, a modular comportamento de uma forma que compromete a garantia da dignidade da pessoa humana. Quer dizer, essa forma de atuar do Facebook, ela tem causado muitos danos e mereceria mais atenção das autoridades aqui no Brasil. Quer dizer, virou um mercado da desinformação, né, Flávia? Já é um mercado isso. Eles se orgulham, inclusive, de falar que eles conseguem mudar a realidade, né? Em muitos países, principalmente nesse período de eleição, como você falou, né? Exatamente. Você tem aí essas empresas, né? Ah, mas a Cambridge Analytica fechou. Bom, a Cambridge Analytica fechou, mas você tem esse Archimedes Group, você tem várias outras que vão se formando, né? E a gente está falando de interesses e movimentos sociais, né? E que tem por trás fortes interesses políticos. Então, é muito grave que essas empresas possam atuar de uma forma tão permissiva na base de dados do Facebook, né? De modo a conseguir esse tanto de informação a nosso respeito e, com base nisso, utilizar esses nossos dados pessoais para fazer desinformação e para comprometer as instituições democráticas do país, que foi o que aconteceu nas eleições aqui no Brasil agora, nas últimas eleições. E, infelizmente, o que a gente tem?
Por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral divulgando que vai manter sob sigilo os seus debates internos a respeito do processo de desinformação nas eleições até 2023. Quer dizer, enquanto a sociedade enfrenta um problema sério, porque o processo de desinformação não se restringe ao período eleitoral, mas ele permanece, como a gente tem visto, né, desde o começo desse ano, as autoridades competentes, ao invés de tratarem do problema, botarem às claras esse problema, não, colocam sigilo sobre o tratamento do problema, sendo que uma das formas da gente evitar esse problema é conscientizar as pessoas para criar um senso crítico no usuário de internet, para que ele, ao acessar a internet, ao acessar notícias, ele possa questionar, perguntar, não divulgar imediatamente qualquer notícia que recebe, porque esse fator também é importante. Perfeito. Glauco Faria, participando aqui, Flávia. Bom dia, Flávia. Bom dia, Glauco. Nós tivemos essa influência muito grande, não só das fake news veiculadas pelo Facebook, mas principalmente no WhatsApp, que é, inclusive, do mesmo grupo do Facebook, aqui nas eleições brasileiras. E agora a gente está tendo um processo eleitoral ali para o Parlamento Europeu. E uma ONG identificou 328 perfis anteontem que partilhavam ataques e notícias falsas. E as páginas foram visualizadas 500 milhão de vezes em 3 meses. Quer dizer, esse fenômeno, de fato, ele não se restringe só ao Brasil, ele é global. Os países poderiam tentar chegar a algum consenso para estabelecer normas que disciplinem esse tipo de veiculação de notícias? Olha, já existem debates nesse sentido. Existe o Internet Governance Forum, né, o Fórum de Governança da Internet, que é um fórum da ONU que está na sua 13ª edição e que congrega, é um fórum multissetorial que congrega governos, empresas, sociedade civil, e que vem debatendo isso muito fortemente. No fórum passado, que aconteceu em novembro em Paris, a abertura do fórum foi com o presidente Macron, que fez uma fala muito importante a respeito desse tema, né, do poder das plataformas, porque coletam muitos dados pessoais e comercializam suas bases de dados com empresas de forma indiscriminada, empresas e partidos políticos, empresas de marketing político, etc. E esse assunto está na pauta, né? A gente precisa encontrar mecanismos de um controle maior, de uma regulação maior sobre a atuação dessas plataformas. O Intervozes participou há aproximadamente uma semana atrás de um encontro no México, né, promovido pelo Facebook, onde ele propõe a criação de um conselho, né, que zelaria pelo cumprimento das políticas da empresa, né, daquelas políticas que eles chamam políticas da comunidade, né. A gente acha que isso é uma iniciativa importante, mas também é uma iniciativa que a gente deve olhar com cautela, porque a gente, na realidade, fica sujeito a critérios, né, definidos por uma empresa privada, né, e que não podem se sobrepor à garantia de direitos fundamentais, direitos humanos, garantia às legislações locais, porque aqui no Brasil, nas eleições, a forma de atuar do Facebook, vamos lembrar que o Facebook e o WhatsApp, como você já disse, são da mesma empresa, mas mais do que isso. Quando o Facebook comprou o WhatsApp, foi dito que as suas bases de dados não se comunicariam. Pouco tempo depois, a informação foi dita, não, nós vamos comunicar a base de dados. Ou seja, você tem a utilização da plataforma do Facebook e dos dados coletados pelo Facebook e junto associado à utilização do serviço de mensagens que o WhatsApp oferece, numa escala absurda, porque a gente também tem que lembrar que aqui no Brasil nós temos um problema grave de acesso à internet,
a grande maioria dos usuários de internet, especialmente das classes mais baixas, acessam a internet pelo dispositivo móvel, com um acesso muito restrito, e o que eles têm mais acesso, porque é um acesso liberado, é o Facebook e o WhatsApp. Então, não é à toa que o processo de desinformação no Brasil aconteceu pela plataforma do WhatsApp e do Facebook, e em outros países também, porque a gente está falando de uma empresa que atua em escala planetária, com um poder de mercado incrível, né? E é por isso que a Europa e os Estados Unidos estão muito preocupados e discutindo fortemente em como aplicarão as normas de defesa da concorrência para obrigar o Facebook a se dividir, né? Mas aqui no Brasil, infelizmente, como a gente está vendo, não há nenhum movimento por parte da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, porque afinal de contas a gente está falando de uma relação de consumo que se estabelece entre os usuários e o Facebook, e nem do Tribunal Superior Eleitoral, que ao invés de abrir a discussão e informar o público a respeito do que está acontecendo, impôs agora, na última semana, sigilo sobre as discussões a respeito do tema. Então, nós estamos num cenário muito perigoso, né? Considerando que a gente proximamente tem novas eleições, né? Exato, Flávia. Agora, não dá para reverter isso com pressão, com mobilização? Você acha difícil reverter essa história aí de sigilo de 4 anos? Não, eu acho que nós temos que reagir, né? Certamente as entidades da sociedade civil vão adotar medidas com relação a isso, vamos questionar, porque, de acordo com a Constituição do Brasil, né, o que deve orientar a atuação dos poderes públicos é o princípio da transparência, da publicidade, da moralidade. E eu entendo que, ao se impor sigilo a uma discussão de tamanha importância, de tamanho interesse público, a gente está comprometendo o princípio da transparência, que está expresso na Constituição Federal, e comprometendo também o direito à informação, que nós, cidadãos, temos e votamos na boa-fé nas eleições, e temos que saber quais problemas comprometeram o resultado dessas eleições. Perfeito, tá certo. Desculpa. Só para completar o que a Flávia falou aqui, Marilu, tem uma pesquisa da Quartz feita em diversos países em 2017 que vão justamente ao encontro do que ela estava falando. 55% dos brasileiros achavam à época que o Facebook era a internet. E 80% acreditavam naquilo que liam nas redes sociais. Ou seja, Flávia, sem uma regulação mínima, de fato, a gente pode dizer que a própria democracia, o senso de democracia, fica ameaçado. Exatamente, porque a gente tem especialistas, né, em todo mundo tratando disso, e temos a Shoshana Zuboff, que cunhou a expressão capitalismo de vigilância, né? E que ela mostra como a nossa economia hoje se baseia nesse modelo de negócios, na captação de dados pessoais, o uso desses dados pessoais e numa vigilância voltada para influenciar de uma forma, no meu modo de ver, abusiva, a vontade do usuário de internet, seja no campo político, seja no campo do consumo, né, de influenciar para o consumo, mas de influenciar também para a participação política, para a sua votação, para a sua formação da sua consciência. Então, isso é muito grave, isso compromete as instituições democráticas do país, e nós temos fatos concretos mostrando. Então, nós temos a eleição nos Estados Unidos, nós temos o resultado do Brexit no Reino Unido, também com influência da Cambridge Analytica. Temos nitidamente as nossas eleições aqui, e todos esses outros fenômenos agora ligados ao Archimedes Group, mostrando que está havendo uma exploração indevida dos nossos dados pessoais por conta especialmente do modelo de negócios
né, do Facebook e do seu poder, né, de monopólio, porque a gente tem que lembrar que se a gente tem uma concentração de mercado nas mãos de empresas que contratam conosco, né, com os consumidores brasileiros, a conexão da internet, e essas mesmas empresas que dominam esse mercado se associam ao Facebook para dar acesso gratuito ao Facebook e ao WhatsApp, e que se a gente pensa, segundo dados do Comitê Gestor da Internet, do CETIC, é que nas classes D e E, 83% dos usuários da internet só acessam a internet por dispositivos móveis. E na classe C a gente chega a 53%, a gente pensa que são essas classes sociais que no Brasil concentram mais população, a gente pensa no poder de desinformação e no poder de comprometimento das instituições democráticas no Brasil, e que nós estamos vivenciando isso. O Congresso Nacional hoje, as cenas que a gente assiste são degradantes, né? O que está acontecendo no cenário político, né, hoje, nos coloca, são prova, né, de que esse processo eleitoral, vamos pensar que o PSL tinha, no mandato anterior, 8 deputados. Hoje ele tem 54 deputados, né? E que no processo de desinformação, usando o WhatsApp, eram mandados santinhos contra a legislação eleitoral, sem que o Tribunal Superior Eleitoral tenha adotado nenhuma medida, né? Então, nós precisamos discutir de uma forma muito ampla esse tema, para que nas próximas eleições a gente não seja pego de novo nessa armadilha perigosa. Tá ótimo, Flávia. A gente agradece aqui toda a sua análise. Um grande abraço para você e até a próxima. Até. Obrigada, gente. Bom dia a todos e todas. Bom dia, bom fim de semana. Para vocês também. Obrigada. Falamos aqui com a Flávia Lefebvre, ela que é integrante do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social e representante do terceiro setor no Comitê Gestor da Internet no Brasil. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.